Narrativa. Eu preciso te contar sobre a noite em que minha esposa me entregou a frase de saída perfeita sem nem perceber. Nós estávamos casados há 6 anos. Não anos terríveis, mas também não ótimos. Em algum momento por volta do 4º ano, as coisas começaram a mudar. Ela conseguiu um novo emprego numa consultoria no centro, fez novos amigos, começou a sair mais. No começo eu não me importei. As pessoas precisam ter suas próprias vidas, seu próprio espaço. Eu entendo isso. Mas aí veio o Ethan. Ele era o melhor amigo dela do trabalho. Sempre Ethan isso, Ethan aquilo. Eles almoçavam juntos, ficavam até tarde em projetos, trocavam mensagens o tempo todo. Quando eu comentava que aquilo parecia inadequado, ela revirava os olhos e dizia que eu estava sendo inseguro, que eu não entendia amizades modernas, que eu estava preso numa mentalidade ultrapassada. Talvez eu estivesse, ou talvez eu só soubesse o que estava vendo. A noite em que tudo mudou começou como a maioria das noites de sexta-feira tinham sido ultimamente. Ela estava se arrumando para sair. De novo, 3º final de semana seguido. Eu estava na cozinha, fazendo meu próprio jantar porque obviamente ela não pretendia ficar em casa. Ela desceu as escadas usando aquele vestido preto. Você sabe qual? O vestido que diz que você está tentando impressionar alguém. A maquiagem perfeita, cabelo arrumado. Ela estava com aquele perfume caro que eu tinha dado de Natal. Aquele que ela disse que estava guardando para ocasiões especiais. Aparentemente, sair para a balada com Ethan contava como ocasião especial. Você vai mesmo sair de novo? Eu perguntei. Não agressivo, só cansado. Ela parou, virou para me olhar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria. Distante. Como se eu fosse um colega de quarto chato questionando os planos dela. Sim, eu vou sair. É noite de sexta-feira. Eu trabalho duro a semana toda. Eu mereço me divertir. Com Ethan. Sim, com Ethan. E com outras pessoas do trabalho. Não é crime ter amigos. Eu larguei a faca que estava usando para cortar legumes. Não é sobre ter amigos. É sobre respeito. É sobre prioridades. É sobre... Se você honestamente não gosta de como eu vivo minha vida, ela me interrompeu, colocando ênfase pesada no minha. Então é só ir embora. A cozinha ficou em silêncio exceto pelo som da água correndo da torneira que eu tinha esquecido de fechar. Ela pegou a bolsa, olhou o celular e foi em direção à porta. Vou voltar tarde. Não precisa me esperar. A porta fechou. O carro dela ligou. As luzes traseiras sumiram rua abaixo. Eu fiquei lá parado uns 5 minutos. Só processando o que ela tinha dito. Não as palavras em si, mas o tom. O completo descaso. A total falta de preocupação com o que eu sentia ou com o que aquilo estava fazendo com a gente. Se você não gosta de como eu vivo minha vida, então é só ir embora. Tá bom. Eu subi pro quarto e abri o armário. Meu lado estava bem organizado. O lado dela era o caos. Como sempre. Eu peguei o celular e fiz 3 ligações. Primeiro pro Mason, meu amigo da faculdade com quem eu continuava próximo. Fala cara, preciso de um favorzão. Você pode vir aqui com a sua caminhonete daqui a mais ou menos 1 hora. Eu explico quando você chegar. Segundo pro meu irmão Logan. Eu vou embora dela. Hoje à noite. Você pode me ajudar a mudar umas coisas? Terceiro pro Dylan, outro amigo que me devia por ter ajudado na mudança dele no ano passado. Tô cobrando aquele favor. Preciso de músculo e preciso rápido. Aí eu comecei a arrumar as coisas. 6 anos de casamento. 6 anos de espaço compartilhado. Coisas compartilhadas. Vida compartilhada. Eu já tinha pensado nesse momento antes, de forma abstrata. Mas agora que estava acontecendo de verdade, eu senti uma calma estranha. Sem raiva. Sem tristeza. Só clareza. Eu peguei minhas malas na garagem. Comecei pelas roupas. Depois coisas pessoais. Documentos do arquivo. Meu notebook. As ferramentas na garagem que eram realmente minhas. A bola de beisebol autografada do meu avô. Fotos da minha família nas quais ela não aparecia. Eu deixei cada coisa que era dela ou dos dois. Os móveis? Dela. Os pratos? Dela. A TV? Compra conjunta. Mas eu não liguei. A cafeteira cara? Ela podia ficar. O que eu levei era meu. O que me definia antes dela? O que eu precisava para reconstruir depois dela? Mason chegou primeiro, deu uma olhada na minha cara e só falou, onde você quer que eu comece? Esse é amigo de verdade. Sem perguntas. Só ação. Logan chegou 20 minutos depois com Dylan. A gente trabalhou que nem operação militar. Organizado.
Eficiente. Silencioso. A gente estava fazendo. Por volta da meia-noite, Logan perguntou, você tem certeza disso? Eu olhei para ele. Ela me disse que se eu não gostasse da vida dela, era para eu ir embora. Eu só tô fazendo o que ela sugeriu. Ele assentiu. Justo. Às 2h30 da manhã, minha caminhonete e a do Mason estavam carregadas. O armário do quarto mostrava um contraste gritante. O lado dela transbordando de roupa, sapato e bolsa. Meu lado completamente vazio. Só cabides pelados e prateleiras vazias. Eu desci e escrevi um bilhete. Mantive simples. Deixei na bancada da cozinha onde ela ia ver na hora. Você tem razão. Eu não gosto. Então eu fui embora. Tirei minha aliança e coloquei do lado do bilhete. Depois tranquei a porta por dentro, saí pela garagem e fechei a porta da garagem atrás de mim. Mason perguntou para onde eu estava indo. Para sua casa, se ainda rolar. Eu resolvo algo definitivo essa semana. Fica o tempo que precisar, irmão. Eu segui as luzes traseiras dele pelas ruas vazias. Meu celular ainda estava ligado, mas eu já tinha decidido que não ia atender. Nem hoje. Nem amanhã. Talvez nunca. Ela queria a vida dela. Podia ter. Toda ela. Sem mim no meio. O relógio da minha caminhonete marcava 3h14 quando eu parei na garagem do Mason. Peguei uma mala e deixei o resto para amanhã. Dentro de casa, finalmente deixei eu olhar o celular. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Provavelmente ela nem tinha chegado ainda. Coloquei o alarme para as 8h. Eu tinha muita coisa para fazer amanhã. Contas de banco para separar. Contas de luz para cancelar. Endereço para mudar. Advogado para ligar. Mas naquela noite, eu só fui dormir. Pela primeira vez em meses, eu realmente dormi a noite toda. Acordei às 7h53, 3 minutos antes do alarme. Meu corpo estava diferente. Mais leve de algum jeito. Como se eu tivesse carregado um peso que nem sabia que existia até ele sumir. Mason já estava acordado, café passando. Me entregou uma caneca sem falar nada e sentou na minha frente na mesa da cozinha dele. Então, ele disse, qual o plano? Tirei o celular. Ainda nada dela. Já eram quase 8 da manhã. Ela devia ter chegado a horas. O banco abre às 9. Preciso transferir meu salário para uma conta nova. Depois eu ligo para o advogado que a Harper recomendou quando se divorciou no ano passado. Mason assentiu. Esperto. Você pegou todos os documentos importantes. Tudo. Certidão de nascimento, passaporte, declarações de imposto, título do carro. Peguei tudo ontem à noite. E a casa? É alugada. O contrato está nos 2 nomes. Mas eu já mandei mensagem pro proprietário às 6 da manhã. Falei que tô saindo do contrato imediatamente e que ela vai assumir sozinha daqui pra frente. Ele topou? Ele disse que desde que o aluguel seja pago, ele não liga. Eu ainda sou responsável até o contrato acabar em agosto. Mas faltam 3 meses. Eu resolvo se ela der pra trás. Meu celular vibrou. Finalmente. 17 chamadas perdidas. 23 mensagens. Abri as mensagens, mas não li com atenção. Só dei uma passada. A sequência foi exatamente o que eu esperava. Confusão às 3h28 quando ela chegou em casa. Raiva às 4h15. Pânico às 5h30. Barganha às 6h45. A mais recente enviada há 12 minutos. A gente precisa conversar. Isso é coisa de criança. Você não pode simplesmente ir embora sem conversar como adulto. Mostrei pro Mason. Ele riu. Que rico. Ela manda você ir embora. Você vai embora. E agora você é o infantil. É assim que costuma funcionar. Eu não respondi nenhuma das mensagens. Em vez disso, me arrumei e fui pro banco. A separação da conta levou 40 minutos. O gerente, um cara mais velho chamado Richard, percebeu que tinha algo rolando, mas manteve o profissionalismo. Transferi tudo menos $200 para uma conta nova num banco do outro lado da cidade. Deixei só o suficiente na conta conjunta para cobrir minha parte do aluguel desse mês, que já estava pago mesmo. Você vai querer tirar seu nome de qualquer cartão de crédito conjunto também? Richard sugeriu baixinho. Já tô planejando. Do banco, dirigi até Cross Associates, o escritório que a Harper tinha usado. O advogado dela tinha sido durão, justo e eficiente. Exatamente o que eu precisava. A recepcionista me encaixou com alguém naquela mesma manhã. Uma mulher chamada Diana Holland. Uns 40 e poucos anos, olhos afiados, jeito direto.
Me conta tudo, ela disse, caneta pronta. Eu despejei. 6 anos de casamento, sem filhos, graças a Deus. Sem propriedade conjunta exceto móveis e coisas de casa que eu não queria. Títulos dos carros separados. Sem dívida conjunta significativa exceto o cartão de crédito que eu ia tirar meu nome. A casa, alugada, eu tô saindo do contrato. Bom, isso deixa as coisas mais limpas. Ela fez anotações. Alguma infidelidade? Emocional, sim. Física, não sei ao certo e honestamente nem quero descobrir. Justo. Virgínia é estado de divórcio sem culpa mesmo, então não importa muito a não ser que você queira usar por outros motivos. Não quero, só quero sair. Limpo, rápido, justo. Diana sorriu. Meu tipo favorito de cliente. Os que querem seguir em frente, não vingança. Ah, eu já tive minha vingança. Segui o conselho dela e fui embora. Ela realmente riu disso. Vou curtir esse caso. Me dá 3 dias para redigir tudo. Em Virgínia, precisa ficar separado 1 ano antes do divórcio ser final se não houver acordo ou 6 meses se as duas partes concordarem. Ela não vai concordar. Nunca concordam no começo, mas geralmente mudam de ideia quando percebem que brigar custa dinheiro. Diana fechou a pasta. Mais uma coisa, não entre no jogo. Ela vai tentar todo tipo de truque para você responder, para encontrar, para conversar. Não faça. Tudo passa por mim de agora em diante. Entendido. Saí do escritório dela me sentindo ainda melhor do que de manhã. Isso estava realmente acontecendo. Sem volta agora. Meu celular tocou. Número dela. Recusei a ligação. Tocou de novo imediatamente. Recusei de novo. Aí veio uma mensagem. Seu irmão me deu o endereço do Mason. Eu tô indo aí. Liguei pro Mason. Mudança de planos. Vou ficar na casa do Logan hoje à noite. Ela descobriu onde você mora. Quer que eu mande ela embora se aparecer? Só não atende a porta. Ela vai entender eventualmente. Dirigi até a casa do Logan do outro lado da cidade. Ele trabalhava de casa como contratado de software, então estava lá quando cheguei. Mudando pra cá, ele perguntou, vendo minha mala. Só por hoje. Ela me rastreou até o Mason. Persistente. Desesperada. O apartamento do Logan era menor, mais confortável. Ele me colocou no quarto de hóspedes, que na verdade era só um escritório com futon. Você parece bem, ele observou. Mais calmo do que eu esperava. Eu tomei a decisão semanas atrás, para ser honesto. A noite passada foi só a execução. Semanas atrás, eu sentei no futon. Mais ou menos 1 mês atrás. Ela ficou até 4 da manhã numa noite de trabalho. Chegou em casa, não pediu desculpa, não explicou. Só foi dormir como se fosse completamente normal. Foi aí que eu soube. Soube o quê? Que eu já tinha perdido ela. Talvez eu nunca tenha tido ela de verdade. De qualquer jeito, eu cansei de fingir. Logan pegou 2 bebidas na geladeira e me entregou uma. Há novos começos. Ao autorrespeito, eu retruquei. Brindamos as garrafas. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez não era ela. Era a irmã dela, Lauren. Não atende, Logan disse. Nem ia, mas li a mensagem. O que você fez? Ela tá surtando total. Me liga. Bloqueei o número. Aí passei pelos contatos e bloqueei os pais dela, a irmã, o irmão e 3 das amigas mais próximas que eu sabia que iam tentar interferir. Terra arrasada, Logan perguntou. Limites claros, eu corrigi. Eles escolheram o lado no momento em que entraram em contato por ela em vez de perguntar o que aconteceu. Meu celular finalmente ficou quieto. Passei o resto do dia montando minha nova rotina. Mudei o endereço nos correios. Atualizei meus contatos de emergência no trabalho. Tirei ela da lista de beneficiários do meu plano de saúde. Cancelei o cartão de crédito conjunto. Cada tarefa parecia cortar mais um fio que me prendia a uma vida que eu não queria mais. À noitinha, meu celular tinha 38 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens de vários números. Não li nenhuma. Mason mandou mensagem. Ela apareceu. Ficou batendo na porta 20 minutos. Os vizinhos quase chamaram a polícia. Ela acabou indo embora. Desculpa por isso. Mason, não precisa. Jantar amanhã? Você pode me atualizar tudo. Combinado. Dormi aquela noite no futon do Logan. Celular no silencioso. A aliança guardada numa gaveta na casa do Mason. E meu futuro finalmente parecendo meu de novo. Amanhã eu ia começar a procurar casas para comprar. Pequenas. Acessíveis. Minhas.
3 dias depois que eu saí, ela finalmente foi esperta e apareceu no meu trabalho. Eu vi o carro dela no estacionamento quando cheguei naquela manhã. Ela estava esperando na entrada do prédio onde eu trabalhava como coordenador de projetos numa empresa de suprimentos de construção. Não é glamouroso, mas salário estável e bons benefícios. Ela estava horrível. Cabelo sem lavar. Olhos inchados. De moletom e com um dos meus moletons antigos da faculdade que eu tinha deixado para trás. Uma parte bem pequena de mim sentiu pena. O resto lembrou como ela estava 3 noites atrás naquele vestido preto. Saindo porta fora sem pensar 2 vezes. Eu passei direto por ela. Espera, ela gritou. Por favor, só 5 minutos. Eu continuei andando. A segurança chamada Charlotte estava na portaria. Eu já tinha avisado que isso podia acontecer. Senhor, Charlotte falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. Essa pessoa está te incomodando? Sim, eu disse simplesmente. Senhora, a senhora precisa sair do local imediatamente ou eu chamo a polícia. Você tá falando sério agora? A voz da minha esposa falhou. Eu só quero falar com meu marido. Ele pediu para a senhora sair. Isso significa que a senhora está invadindo propriedade. Eu nem olhei para trás. Só continuei andando pro elevador. Ouvi ela começar a chorar atrás de mim, mas apertei o botão e esperei. As portas abriram. Eu entrei. Enquanto fechavam, vi a Charlotte conduzindo ela firmemente para a saída. Minha chefe Eleanor passou na minha mesa 1 hora depois. Tudo bem? A Charlotte comentou um incidente. Questão pessoal. Já tá resolvido. Precisa de algum dia de folga? Não, senhora, tô bem. Ela me estudou por um momento. Eleanor tinha passado pelo próprio divórcio alguns anos atrás. Ela entendia. Tá bom, mas se mudar de ideia, me avisa. Pode deixar. Me enterrei no trabalho. Ajudava. Planilhas, pedidos de suprimentos, cronogramas de empreiteiros, problemas normais com soluções normais. Na hora do almoço, meu celular tocou de um número que eu não conhecia. Quase não atendi, mas alguma coisa fez eu atender. Aqui é o Ethan. A voz estava tensa. Desconfortável. Eu não disse nada. Olha, cara, eu só queria dizer que não fazia ideia que as coisas estavam tão ruins entre vocês. Ela me disse que vocês basicamente eram colegas de quarto nessa altura. Que vocês tinham combinado de ver outras pessoas. Ela mentiu. Tô percebendo. Ele fez uma pausa. Para que valha, nada físico aconteceu. A gente só conversava e saía juntos. Não me importo. Tá certo? Bom, eu tô saindo fora. Isso tá muito bagunçado. Eu não preciso desse tipo de drama. Escolha inteligente. Ele desligou. Então era isso. O melhor amigo sumiu no segundo que as coisas complicaram. Exatamente como eu esperava. Esses caras nunca ficam quando a fantasia vira realidade. Eles querem a emoção do caso, não as consequências. Naquela noite, encontrei o Mason para jantar num sports bar perto da casa dele. A gente pegou uma mesa lá no fundo. Ela passou lá de novo hoje, Mason disse. Abordagem diferente dessa vez. Calma. Triste. Perguntou se eu só podia dizer onde você tá ficando. O que você falou? Que prometi que não ia. Ela tentou o papo da amizade. Há quanto tempo a gente se conhece? Como eu devia me importar com vocês dois? Tomei um gole. E eu disse pra ela que me importo mesmo com vocês dois. Por isso tô respeitando seus limites e cumprindo minha palavra. Mason deu um sorriso. Ela não gostou muito disso. Imagino. O namoradinho dela já deu no pé. Me ligou hoje. Fez o discurso todo de inocente. Aí disse que era muito bagunçado e que tava fora. Mason riu. Clássico. Esses caras são todos iguais. Falam muito até aparecerem consequências. Meu celular vibrou. Outro número desconhecido. Mostrei pro Mason. Esse já é tipo 10º número diferente que ela tenta te ligar, ele disse. 12º, na verdade. Vai trocar de número? Já pedi um chip novo. Chega amanhã. A mensagem dizia, eu sei que você tá bravo. Eu sei que eu errei. Mas a gente fez votos. Na alegria e na tristeza. Você não pode simplesmente desistir quando fica difícil. Mostrei pro Mason. Que memória seletiva, ele disse. Tenho quase certeza que esses votos também falavam algo sobre abandonar todos os outros. Eu digitei de volta. Você me disse para ir embora se eu não gostasse da sua vida. Eu fui. Curta sua vida. Aí bloqueei aquele número também. Frio, Mason disse. Mas ele estava sorrindo.
Factual. A gente ficou vendo o jogo um tempo. Parecia normal. Bom. Como se eu estivesse voltando a ser quem eu era antes de tudo ficar complicado. Falou com o Logan hoje? Mason perguntou. Falei. Ele disse que a mãe dela ligou pro telefone fixo da casa dele de algum jeito. Começou a gritar sobre como eu abandonei a filha dela. O que ele falou? Desligou. Aí desconectou o telefone. Mason levantou o copo. Sua família tá do seu lado. Sempre esteve. Por volta das 21 horas, meu e-mail de trabalho apitou. Era da Diana Roland, minha advogada. Acordo de separação redigido. Revisado e pronto para sua aprovação. Ela foi notificada com os papéis iniciais hoje. Espere escalada. Espere escalada. Isso era eufemismo. Com certeza, quando voltei pro apartamento do Logan às 22h30, eu tinha 42 mensagens novas de vários números. Não li. Só fui bloqueando. Logan já estava dormindo, então tentei fazer silêncio. Tomei banho, escovei os dentes, me acomodei no futon. Meu celular antigo, o que eu ia aposentar, vibrou mais uma vez. Era ela de mais outro número. Eu tô grávida. Eu fiquei olhando a mensagem um tempão. Aí fiz as contas. A gente não tinha transado há quase 2 meses. Ela tomava anticoncepcional há anos. E mesmo que por milagre fosse verdade, o timing não batia. Tirei print da mensagem e encaminhei para Diana com um bilhete. Documenta isso. É mentira, mas ela tá desesperada. Diana respondeu em minutos. Já anotado. Essa é uma tática comum. Não entre no jogo. Bloqueei o número e finalmente coloquei meu chip novo. Número novo. Capítulo novo. Enviei só para as pessoas que importavam. Logan. Mason. Meus pais. Eleanor no trabalho. Diana. Só isso. Dormi pensando quanto tempo ela ia continuar tentando até finalmente aceitar que eu falei sério. Que eu tinha ido embora de verdade. Que o cara que teria lutado por ela, que teria feito qualquer coisa para salvar o casamento, que teria se matado para fazer ela feliz, esse cara morreu no momento em que ela me disse para ir embora se eu não gostasse da vida dela. E no lugar dele tinha alguém que finalmente entendeu que você não consegue amar alguém até ela te respeitar. Você só consegue se respeitar o suficiente para ir embora. A mentira da gravidez durou exatamente 48 horas. Diana me ligou terça à tarde. Ela já tá voltando atrás na história da gravidez. O advogado dela entrou em contato dizendo que ela estava emotiva e enganada. Eles querem discutir os termos. Sem discussão. Separação padrão. Divide o pouco de patrimônio conjunto que temos 50 a 50. Eu fico com minha caminhonete. Ela fica com o carro dela. O resto pode ser dividido ou vendido. Não me importo. Você tá tornando isso muito fácil para mim. Esse é o objetivo. Mas ela não tinha terminado de tentar. Quinta noite, eu estava olhando casas online quando Logan entrou na sala com uma expressão estranha. Seus sogros estão lá fora. Eu levantei o olhar. Aqui. É, os dois, sentados no carro deles. Fui até a janela. Realmente, tinha a sedã do pai dela estacionada do outro lado da rua. Dava para ver 2 figuras dentro. O que você quer fazer? Logan perguntou. Nada. Eles podem ficar aí a noite toda se quiserem. E ficaram. 3 horas. Só sentados no escuro. Esperando o quê? Não sei. Eu sair e ter uma conversa de reconciliação chorosa? Gritar com eles? Pedir desculpa? Por volta das 22 horas, eles finalmente foram embora. Logan balançou a cabeça. Isso foi estranho. Isso foi desespero. Sexta de manhã no trabalho, Eleanor me chamou na sala dela. Preciso te falar uma coisa e eu não tô feliz com isso. Meu estômago caiu. O que houve? Sua esposa ligou para nossa linha principal ontem. Falou para a recepcionista que precisava falar com você urgente por uma emergência familiar. Quando pressionada, admitiu que não tinha emergência. Só queria falar com você. Desculpa. Eu vou. Eleanor levantou a mão. Não tô te falando isso para te repreender. Tô te falando porque instruí toda a equipe da recepção que ligações dela não serão transferidas. Ponto final. Já lidei com essa situação antes do outro lado. Eu sei como fica feio. Obrigado. Mas preciso saber que isso não vai afetar seu trabalho. Não vai. Tô lidando. Ótimo. Porque você é um dos meus funcionários mais confiáveis. Eu odiaria perder isso. Voltei para minha mesa me sentindo mais leve. Ter a Eleanor do meu lado importava mais do que eu esperava.
Na hora do almoço, dirigi até um imóvel do outro lado da cidade. Casa pequena de 2 quartos num bairro mais antigo. Nada sofisticado, mas o preço era bom e a estrutura era sólida. O tipo de lugar que eu conseguia pagar com meu salário. O corretor, um cara chamado Leonard Best, me encontrou na porta. Primeira vez comprando. Segunda, mas primeira vez sozinho. Ele entendeu na hora. Não fez perguntas. Só me mostrou a casa. A casa precisava de obra. Pintura, piso novo na cozinha, luminárias atualizadas. Mas era estruturalmente boa. Telhado tinha só 3 anos. Forno funcionava bem. Vou fazer uma proposta, eu disse. Tem certeza? Você só viu uma casa. Tenho certeza. Naquela noite, Mason me convidou pro gym dele. Eu não malhava direito há meses. Muito cansado, muito estressado, muito ocupado lidando com tudo mais. A academia fez bem. Levantar peso, correr na esteira, só existir num espaço onde o drama não me alcançava. Depois, no estacionamento, Mason trouxe à tona uma coisa que eu estava evitando. Você nunca me falou de verdade como tá se sentindo com tudo isso. Eu me encostei na caminhonete. Honestamente, aliviado, não triste. Eu fiquei triste meses atrás, quando percebi que ela já tinha desistido. Quando entendi que a mulher com quem eu casei não era mais a mulher que morava naquela casa. Quando eu saí, eu já tinha sofrido. Mason assentiu devagar. Faz sentido. A única coisa que eu me arrependo é de não ter feito antes. Perdi 6 meses tentando consertar algo que ela já tinha quebrado. Meu celular vibrou. Número novo, mas reconheci o código de área. Pais dela de novo. O voicemail chegou 1 minuto depois. Voz do pai dela, severa e decepcionada. Eu te criei melhor que isso. Abandonar sua esposa sem nem tentar resolver as coisas. Seus pais teriam vergonha. Apaguei sem terminar de ouvir. Eles estão ficando pesados? Mason perguntou. Começando. Seus pais de verdade sabem o que tá rolando? Sei, liguei pra eles domingo. Contei tudo. Eles falaram que já estavam preocupados que tinha algo errado há um tempo. Que ela parecia distante nos encontros de família. O que eles falaram sobre você sair? Meu pai disse que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é admitir que algo não tá funcionando e sair com sua dignidade intacta. Mason sorriu. Homem esperto. Ele tá casado com a minha mãe há 34 anos. Ele sabe como é um bom casamento e como não é. Sábado de manhã, mudei minhas coisas do apartamento do Logan pro quarto de hóspedes do Mason. Arranjo mais permanente até a casa fechar. Se fechar, Diana ligou enquanto eu desempacotava. Boa notícia e má notícia. A boa primeiro. Sua proposta na casa foi aceita. Vistoria marcada para terça. E a má notícia? Ela tá contestando os termos da separação. Quer pensão alimentícia. Eu realmente ri. Com que base? Os dois trabalhamos. Ela ganha mais que eu. Ela tá alegando que sacrificou oportunidades de carreira para apoiar o casamento. Isso é completa ficção. Eu sei. O advogado dela sabe. Mas ela tá se agarrando em qualquer coisa. A gente derruba isso fácil. Quanto tempo isso arrasta? Talvez 1 mês. 2 no máximo. Ela não tem base nenhuma. Depois que desliguei, Mason perguntou, pensão alimentícia? Ela tá tentando. Isso é genuinamente insano. Isso é genuinamente desesperado. Domingo, eu fiz uma coisa que não fazia há meses. Fui à igreja. Não porque eu fosse super religioso, mas porque era uma coisa que eu fazia antes de tudo desmoronar. Antes de eu começar a faltar para evitar as perguntas, os olhares preocupados, o constrangimento de aparecer sozinho enquanto ela dormia depois de mais uma noite fora. O sermão do pastor era sobre soltar o que te pesa, sobre confiar que fechar uma porta permite que outra se abra. Não tô dizendo que foi intervenção divina, mas o timing foi bom pra caramba. Depois do culto, um casal mais velho que eu conhecia há anos me parou. Não tivemos há um tempo, a esposa disse. Tô lidando com umas coisas. A gente soube. Comunidade pequena. Ela tocou meu braço de leve. Às vezes as decisões mais difíceis são as certas. Eu não esperava por isso. Eu tava preparado para julgamento. Obrigado. Se cuida. Você merece ser feliz. Andando até a caminhonete, eu percebi uma coisa. As pessoas que realmente me conheciam, que tinham visto meu casamento de fora, não estavam surpresas. Elas tinham visto o que eu tentei tanto negar. Naquela noite, sentado na sala do Mason vendo um jogo que nenhum de nós ligava, meu celular novo tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas alguma coisa fez eu atender. É o covarde que abandonou a esposa?
Voz de homem. Agressiva. Quem é? Irmão do Ethan. Você tem problema com ele. Resolve com ele como homem. Você não foge como? Desliguei. Mason levantou a sobrancelha. Problema. Pelo visto o irmão do Ethan. O cara já deu no pé dela. Por que o irmão tá ligando? Não faço ideia. Não me importo. Bloqueei o número e desliguei o celular. Amanhã era segunda. Volta pro trabalho. Volta pro normal. Volta pra construir uma vida que fosse realmente minha. O velho eu teria discutido. Teria se defendido. Teria tentado fazer todo mundo entender. O novo eu sabia mais. Você não discute com quem já decidiu que você tá errado. Você só vive sua vida e deixa suas ações falarem por si. A semana 3 trouxe o confronto que eu esperava. Meus pais estavam fazendo o jantar mensal da família. Uma coisa que eles faziam há anos. Todo mundo já sabia da separação nessa altura, mas mamãe insistiu que a vida continua e a família ainda se reúne. Cheguei cedo para ajudar a arrumar. Logan já estava lá com a namorada dele, minha irmã e o marido dela. Noite normal de domingo. Aí a campainha tocou às 18h15. Mamãe abriu a porta e lá estava ela. Minha esposa. A irmã dela Lauren logo atrás. Desculpa parecer assim, ela disse, voz tremendo, mas ele não retorna minhas ligações e a gente precisa conversar. Meu pai apareceu na porta. Esse não é o lugar. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. Só isso. Mamãe olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Acho que vocês devem ir embora. Mamãe disse com delicadeza mas firmeza. Senhora Parker, por favor. Eu amo seu filho. Eu cometi erros, mas a gente pode consertar isso. Eu caminhei até a porta. Todo mundo ficou quieto. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos. Desesperada, destruída. Você me disse para ir embora se eu não gostasse de como você vivia a sua vida? Eu falei calmamente. Eu fui. Não tem nada para consertar. Eu não falei por mal. Eu tô brava. Falei uma besteira. Não, você falou uma coisa honesta. Talvez a coisa mais honesta que você falou em meses. Lauren deu um passo à frente. Você tá sendo cruel. Ela tá tentando. Ela tá tentando agora. Cadê esse esforço quando eu pedi pra ela parar de sair todo final de semana? Quando eu pedi pra ela colocar limite com o Ethan? Quando eu implorei pra gente fazer terapia? Silêncio. Era o que eu pensava. Olhei pra minha esposa uma última vez. Você tinha um marido que teria feito qualquer coisa por você, que ficou fiel, que tentou. Você jogou isso fora. Não vem chorar agora que o Ethan deu no pé e você tá sozinha. O rosto dela desmoronou. Lauren segurou o braço dela. Vamos embora, meu pai disse. Não era sugestão. Elas foram. Mamãe fechou a porta. O jantar foi quieto no começo. Aí minha irmã quebrou o gelo. Nossa, aquilo foi intenso. Tinha que ser dito, Logan ofereceu. Papai sentou pesado. Você lidou com isso melhor do que eu teria lidado na sua idade. Eu tive prática. A gente comeu. Conversou sobre outras coisas. Coisas normais. Trabalho. Tempo. Férias que o Logan ia tirar. Por volta das 21 horas, depois que todo mundo foi embora, mamãe me puxou de lado. Você tá bem? Tô. Na verdade, eu tô. Ela parecia destruída. Ela se destruiu. Eu só parei de tentar salvar ela das consequências. Mamãe me abraçou. Tô orgulhosa de você. Isso exigiu força. Terça, a vistoria da casa voltou limpa. Problemas pequenos, nada grave. Assinei o contrato de compra naquela tarde. Quarta, Diana ligou. Ela desistiu da pensão alimentícia. Aceitando os termos da separação como estão escritos. O que mudou? Meu palpite? A realidade bateu. Brigar custa dinheiro que ela não tem. O Ethan sumiu. O sistema de apoio dela tá percebendo que ela não é a vítima que ela dizia ser. Então acabou. Quase. Ainda precisa finalizar tudo. Mas a parte difícil passou. 6 meses, e você tá oficialmente divorciado. 6 meses pareciam uma eternidade e ao mesmo tempo nada. Sexta-noite, peguei as chaves da minha casa. Pequena, quieta, vazia. Minha. Mason me ajudou a mudar as poucas coisas que eu tinha. Levou umas 2 horas. Pouca coisa para 6 anos de casamento, ele observou. Não precisava de muito. Só precisava do que era meu. Naquela noite, dormi num colchão inflável num quarto vazio de uma casa que eu comprei sozinho.
Ainda sem móveis. Sem TV. Só caixas, espaço e silêncio. Foi perfeito. Meu celular vibrou uma vez. Número dela. Eu tinha desbloqueado para ver se ela entrava em contato. A mensagem era simples. Espero que você esteja feliz. Eu digitei de volta. Eu estou. E enviei. Depois desliguei o celular, coloquei ele na caixa de papelão que ainda servia de mesa de cabeceira e fui até a varanda dos fundos. A casa era pequena, mas tinha um quintal decente. O céu estava limpo, cheio de estrelas que eu não conseguia ver direito lá da antiga casa por causa das luzes da rua. O ar estava fresco. Silencioso. Meu. Respirei fundo pela primeira vez em anos sem sentir aquele peso no peito. Nada de esperar mensagem. Nada de checar se ela chegou bem. Nada de me perguntar se hoje ia ter briga ou silêncio gelado. Só eu, uma cerveja gelada que o Mason tinha deixado na geladeira vazia, e o som de grilo no quintal. Levantei a garrafa pro céu. A liberdade. Tomei um gole longo, entrei de volta, fechei a porta e apaguei a luz. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava exatamente onde queria estar. Sozinho. Inteiro. E finalmente, completamente livre.